No Irã, os casamentos refletem fortemente os valores islâmicos, sendo uma parte significativa da cultura. Geralmente, seguem as tradições religiosas e sociais, envolvendo rituais específicos e a formalização de contratos legais. O casamento é considerado uma instituição sagrada no islamismo, com o objetivo de criar uma parceria baseada em amor, respeito e responsabilidade mútua. Em diversos países, a prostituição é algo que é comum e, em alguns, até aceito socialmente, mas em países com lei islâmica, é uma prática estritamente proibida. No entanto, existem formas legais ou quase legais de conseguir se aproveitar de mulheres ou conseguir comprar alguma mulher, sem ser considerado prostituição, como casamentos falsos, temporários ou contratos sem validade. O mais perigoso disso tudo é que muitas vezes toda essa prática é feita sem o consentimento da outra parte. Mas, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum na cultura iraniana a prática do sigeh, um meio que os homens iranianos encontraram para conseguir prazer sem precisar assumir responsabilidades por muito tempo. E o mais triste é que isso é usado como arma para fraude e golpes em mulheres vulneráveis. O sigeh, ou casamento temporário, é uma forma legal de casamento por prazer reconhecida pelo Islã xiita. Esses casamentos têm uma duração pré-determinada, sendo formalizados por um contrato específico. Embora isso seja uma parte aceita da tradição, algumas críticas surgem, argumentando que pode ser explorado para justificar relações temporárias que se assemelham à prostituição. Em sua grande parte, quando um homem quer ter uma relação com uma mulher sem ferir as leis islamistas, ele recorre a um suposto clérigo ou uma autoridade para realizar o casamento temporário. Essa espécie de casamento é muito polêmica e nem todos os clérigos concordam com a prática. O casamento por prazer pode ser feito através de contrato e não tem um limite de tempo mínimo, e algumas mulheres em situação vulnerável acabam aceitando participar desse tipo de contrato porque é a única forma delas conseguirem uma oportunidade de vida ou de estabilidade financeira. O problema começa quando a noiva e a família não sabem que estão sendo colocados em um casamento falso. Muitas vezes, até mesmo sem contrato, para que a mulher não consiga provar depois que de fato está em um matrimônio ou tem alguma ligação com tal homem. Depois que o prazo do casamento acaba, na maioria das vezes, o homem apenas desaparece. Com isso, a mulher tende a ser rejeitada pela família muitas das vezes, que a enxerga como suja e pecadora. E como ela não consegue provar na justiça do país que de fato era casada, acaba ficando em situações de rua, mesmo com filhos. O sigeh, embora dito como alguns como uma forma legítima de se abster da prostituição, fere as leis islâmicas e nada mais é do que um pecado moralmente aceito. O que ainda por cima abre uma brecha enorme para muitos homens mal intencionados conseguirem se aproveitar de mulheres que precisam deles, ou que têm a esperança de se casar e ter uma família feliz. A ausência de regras claras e interpretações variadas por parte de diferentes clérigos facilitam o abuso do sistema de casamentos temporários. Mulheres vulneráveis frequentemente são pressionadas a aceitar esses casamentos como uma solução urgente para seus problemas financeiros, muitas vezes sem compreender as consequências a longo prazo. A castidade é o princípio mais comumente invocado para justificar o sigeh. Alguns defensores do sigeh argumentam que a prática incentiva a castidade, pois garante que as relações sexuais ocorram dentro dos limites do casamento. Outro argumento é que muitos homens não têm outra fonte possível de companhia sexual a não ser por meio de um arranjo remunerado. Isso inclui homens solteiros, aqueles que viajam por longos períodos e aqueles cujas esposas têm doenças de longo prazo. O sigeh é legal de acordo com o artigo 1075 da Lei Civil Iraniana. Homens garotos com 15 anos ou mais e mulheres garotas com 13 anos ou mais podem entrar nesse tipo de relacionamento. Geralmente, de acordo com a tradição iraniana, as garotas virgens devem obter permissão de seus pais para casar permanentemente ou temporariamente. No entanto, de acordo com os artigos 1043 e 1044 da Lei Civil Iraniana, as garotas podem obter permissão para se tornarem esposas de sigeh simplesmente identificando seu futuro marido pelo nome e fornecendo detalhes sobre o relacionamento, como o valor do mehriye, dote, e a duração proposta do casamento.
Por esses detalhes, você consegue perceber que é algo bastante flexível, dependendo do dinheiro envolvido. Ainda mais se você encontrar o clérigo correto. Um sige pode durar 1 hora, alguns dias, alguns meses ou mais. O casal pode encerrar esse relacionamento sem a necessidade de um divórcio legal, conforme estabelecido no artigo 11.113 da Lei Civil iraniana. Um contrato de sige não torna o homem responsável pelo sustento financeiro da mulher, e ela não tem direito à herança ou a direitos semelhantes à de mulheres em um casamento permanente. Ou seja, é uma grande oportunidade para aqueles que só querem se aproveitar e depois se livrar de alguém sem precisar ter nenhum tipo de responsabilidade. Ainda mais quando a sua noiva não sabe que está caindo em um golpe. A inteligência artificial está revolucionando o mundo em todos os aspectos possíveis, e alguns acreditam que esse pode ser o fim da nossa existência, da mesma forma que no passado, muitas pessoas pensaram que a revolução industrial seria o fim do trabalho humano. Por outro lado, há pessoas que acreditam que a inteligência artificial veio para ajudar o homem a fazer o que antes não era possível. Já pensou no Bonner falando em vários idiomas? A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você, a partir de hoje, en los intervalos de la programación, Globo va a compartir contigo, starting from today, in the program intervals, Globo is going to share with you. A partire da oggi, negli intervalli della programmazione, Globo condividerà con te. Criar o seu próprio clone. Welcome to another thrilling episode of Mastering Time Series Forecasting with Ritvik Math. O mais interessante de tudo isso é que poucas pessoas no Brasil sequer sabem da existência dessas ferramentas e como utilizá-las para fazer dinheiro. Tem acesso agora a mais de 50 aulas que irão te ensinar a trabalhar com todas essas ferramentas e colocar muito dinheiro no seu bolso. Clique agora no primeiro link da descrição e não fique para trás. Uma coisa tão indiscutível quanto a corrupção de alguns clérigos é que a prática do sige tem aumentado muito o turismo sexual no Irã e criado uma espécie de mercado que envolve desde os casamentos por prazer, em que ambos os cônjuges concordam, até golpes e mercados ainda mais doentes, que envolvem menores e até crianças. O mercado sexual no Irã, apesar da prostituição ser proibida no país, tem se tornado cada vez mais comum. Sistemas de exploração, mulheres vulneráveis que muitas vezes precisam de dinheiro e não são acolhidas pela família, tráfico humano e esquemas de corrupção são os temas mais responsáveis pelo crescimento desses números. Uma das maiores polêmicas em meio a esse mercado é o tráfico humano. Não é de hoje que tem notícias circundando a internet sobre o tráfico humano com o objetivo de prostituição e mercado sexual. Uma matéria da CNN de 2020 diz que a Justiça do Irã anunciou a execução do chefe de uma rede de tráfico de mulheres do Irã para países vizinhos com o intuito de prostituí-las. Shahruz Sokanvari, também conhecido como Alex, liderava essa rede, que se dedicava ao tráfico de mulheres e garotas iranianas para alguns países da região. A execução ocorreu devido ao crime de tráfico humano com o objetivo de prostituição. Segundo um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o governo iraniano não atende plenamente ao padrão mínimo para combater o tráfico humano e não demonstra grandes esforços nesse sentido. Em 2010, a secretária de Estado Hillary Clinton rebaixou o Irã do nível 2 para o nível 3 no relatório anual sobre tráfico de pessoas, indicando a falta de esforço significativo por parte do Irã para lidar com o problema. Embora a prostituição seja ilegal, estima-se que cerca de 230 mil mulheres trabalhem nessa atividade em ambientes urbanos no Irã. A procura por serviços sexuais é mais evidente em grandes centros urbanos, incluindo Qom e Mashhad. Traficantes podem explorar crianças a partir dos 10 anos, e a pobreza e a crise estão levando mulheres iranianas a seguir esse caminho. Aproximadamente 50% das mulheres envolvidas são casadas, e traficantes muitas vezes as mantêm nessa situação, chantageando-as, já que o adultério pode levar à morte no país. Mulheres iranianas, iraquianas, sauditas, do Bahrein e libanesas nesses locais são consideradas altamente suscetíveis ao tráfico. Infelizmente, os problemas não param por aí.
Existem relatos da utilização do sigê como meio para envolver menores de idade, ou até crianças em casamentos ou uniões desse tipo. O casamento temporário pode ser mal utilizado para justificar relacionamentos doentios, especialmente quando envolvem menores. Essa situação não se restringe apenas ao Irã, mas envolve também países vizinhos como o Iraque, que possui as mesmas práticas e valores religiosos. Uma matéria da BBC News Brasil diz que religiosos no Iraque estão agenciando meninas para atividades sexuais, sobre a prática xiita do casamento temporário. Na matéria, é citado que uma investigação confidencial observou os escritórios de casamentos conduzidos por clérigos próximos a importantes santuários no Iraque. Os resultados revelaram que a maioria dos clérigos estavam dispostos a facilitar casamentos de curta duração, por vezes apenas 1 hora, com o único propósito de permitir atividades sexuais. Alguns até sugeriram a possibilidade de encontros temporários com meninos de 9 anos. A reportagem destaca que esses clérigos atuam como intermediários, concedendo sua bênção religiosa ao abuso sexual de crianças. Casamentos temporários parecem ser facilmente acessíveis em 2 áreas sagradas no Iraque. Em Kadimia, Bagdá, um importante santuário para muçulmanos xiitas, 10 clérigos foram abordados. 8 concordaram em realizar casamentos temporários, sendo que metade deles aceitaria com meninas de 12 ou 13 anos. Em Karbala, o maior local de peregrinação xiita, a equipe filmou secretamente 4 clérigos, dos quais 3 ofereceram mulheres e 2 ofereceram meninas. Em meio às sombras de Teherã, Nida, uma mulher divorciada e mãe solteira, compartilha sua dolorosa realidade. Enquanto trabalha como cabeleireira durante o dia, a necessidade a conduz a um segundo emprego noturno como prostituta. Nida, envergonhada, descreve a dura escolha que enfrenta em um país onde as mulheres lutam por respeito, a economia oprime e os preços crescem incessantemente. Em suas palavras, revela a sua triste vida. Vender seu corpo tornou-se uma dolorosa necessidade para garantir o sustento e, quem sabe, dinheiro para comprar uma casa e se mudar. Neda não é a única mulher nessa situação no país, que correm grande perigo de serem pegas e presas, ou até pior. Num país onde ser mulher é uma desvantagem, muitas acabam realmente sem muita escolha, e algumas são inseridas muito cedo nessa vida, através de sistemas como o Sigher. O estabelecimento religioso conservador do Irã nega a existência da prostituição no país. Em vez disso, as autoridades insinuam que isso é uma mentira ocidental conspiradora, projetada para corromper a juventude, ou culpam as mulheres por caírem nas mãos de homens perversos e imorais. Apesar de ser de conhecimento mundial todas essas situações, eles continuam a negar que isso de fato acontece, tornando a situação ainda mais complicada. Essa é a realidade triste de muitas mulheres iranianas, com suas vidas e sonhos apagadas pela corrupção e pela maldade de alguns homens perversos. Os clérigos no islamismo são líderes religiosos que interpretam, ensinam e orientam a fé islâmica. Eles têm conhecimento em teologia e leis islâmicas, guiando a comunidade em questões de fé, prática religiosa e ética. Nessa situação, eles são chamados para realizar o casamento, como uma espécie de padre ou pastor. Já que são uma autoridade religiosa, o homem que estiver desejando uma mulher terá que encontrar um clérigo e pedir um casamento por prazer ou casamento temporário. Alguns clérigos recebem dinheiro e até aconselham que o homem não fale nada sobre o casamento temporário para a mulher, enganando-a. Como a mulher está sem nenhum documento que comprove o casamento, ela não tem como lutar por seus direitos ou exigir qualquer segurança na lei. Os clérigos que ajudam os homens a realizar tal ato são corruptos e muitas das vezes podem enfrentar críticas tanto de autoridades religiosas quanto da comunidade, colocando em dúvida sua honestidade e comportamento. Em alguns lugares, onde essas ações são contra as leis civis, esses clérigos podem ser processados legalmente e sujeitos a punições. A investigação feita pelo canal Journeyman Pictures mostrou que até alguns clérigos de alto escalão se envolviam nesse tipo de cerimônia, e que não era de fato difícil de encontrar algum destes disposto a ser cúmplice nesse golpe. A corrupção tem sido um desafio de longa data no Irã. Os iranianos geralmente atribuem a fonte da corrupção em sua sociedade a potências estrangeiras.
Durante o período Qajar do século XIX e início do século XX, eles viam a corrupção como um resultado da rivalidade entre britânicos e russos para obter favores na corte real, história descrita no livro O Estrangulamento da Pérsia, de Morgan Shuster. Mas se olharmos para dentro dessa sociedade, conseguimos ver que a corrupção está inserida em todas as suas partes, contaminando assim até o casamento, a cultura, religião e tradição do país.